Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos à resolução do nosso primeiro simuladão, tá? Parte de raciocínio lógico, aqui na plataforma do Estou Preparado, com o professor Douglas de Souza. Então, a primeira questão diz assim pra gente. Dada a proposição, se hoje tem jogo do Brasil na Copa, então, hoje não terá expediente de trabalho. Percebe que o então tá aqui, tá, gente? Ele tá subentendido. Se tem um se, ele pede o então, beleza? Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Então, a gente quer a negação do se então, que é o condicional. Vamos lembrar aqui comigo como é que nega o se então? Vamos lá, com muita calma? Primeiro, esta daqui será a minha primeira proposição. Hoje tem jogo do Brasil na Copa. Isso aqui é o meu P. Professor, como é que eu sei qual é a primeira proposição? É só olhar o que está entre o conectivo se então. Então, o que está entre o se então? É a primeira proposição. O que estiver após o então é a segunda proposição. Vamos pintá-la de verde para que você fique bem craque aí. Ó. A segunda proposição é hoje não terá expediente de trabalho. Isso aqui é a minha proposição Q, a segunda proposição. O se então, lembra que o símbolo dele é a flechinha. Então, a estrutura lógica que eu tenho ali é se P, então Q. Só que eu quero negar. Então, eu vou pegar isso aqui e vou negar. Negar é o tiozinho. Tá? A gente pode usar o símbolo de tio ou pode usar esse símbolo aqui para negação. Tranquilo? Show de bola, professor. Como é que a gente faz para negar o se então? Regra da amante. Vamos lembrar aqui comigo como é a regra da amante? Como que é a regra da amante, professor? Lembra, pensa. Vamos supor que você tem duas ou dois. Deu merda, o que é que você faz? Você mantém a primeira e nega a segunda até a morte. É assim que você vai negar o se então. Então, se então, como é que eu nego? Tem duas. Lembra da regra da amante? Mantém a primeira. Quem é a primeira? É o P. E, ó, o conectivo agora é I, nega a segunda. É assim que você vai fazer. Só isso, professor. Só isso. Então, quem é a primeira proposição ali? Hoje tem jogo do Brasil na Copa. Então, mantém a primeira. Hoje tem jogo, beleza? Do Brasil na Copa. Na Copa. Então, fica assim. Percebe que só com isso você já mata a letra A, porque a letra A está negando com o se então. Não é assim que você faz. Na letra B, se também não. Na letra C, hoje não tem jogo do Brasil. Ele negou a primeira. Você não nega a primeira. Você mantém a primeira. Beleza? Já era. Letra D, a mesma coisa. Gabarito, letra E, primeira questão. Só pelo hoje tem jogo do Brasil na Copa. Mas vamos continuar. E, agora você coloca o conectivo I, nega a segunda. A segunda é, hoje não terá expediente de trabalho. Então, para negar, fica hoje terá expediente de trabalho. Beleza? Então, é assim que você vai negar o se então. Deixa a primeira proposição da forma que está, coloca o I e nega a segunda. Regrinha da amante. Mantém a primeira e nego a segunda. Show de bola? Assim você vai gabaritar. Beleza? Segunda questão. Eu coloquei a primeira e a segunda justamente para diferenciar, é bem pensado esse simulado, tá? Aquilo que o concurseiro erra, que é uma beleza na prova dele. A primeira questão pediu a negação do se então. A negação do se então, eu deixo a primeira proposição do jeito que está, ou seja, eu mantenho ela, coloco o conectivo I, não o se então, e nego a segunda. Então, para negar o se então, deixa a primeira, coloca o I, nega a segunda. Fechou? Agora, na questão 2, eu estou pedindo a você uma sentença logicamente equivalente. Equivalência é dizer a mesma coisa com outras palavras. Duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade. Mas não vamos aprofundar nisso aqui. Eu só preciso que você entenda. Duas proposições são equivalentes se elas dizem exatamente a mesma coisa de outra forma, beleza? Tá. Como aqui eu estou diante do conectivo se então, eu preciso que você saiba como que faz a equivalência do se então. Então vamos fazer um esquemazinho aqui para que você fique bem craque e guarde isso aqui para o dia da tua prova, tá? É bem provável que isso caia, beleza? Essas duas primeiras questões, eu acredito muito que uma das duas estará lá na tua prova. Então, como é que faz a equivalência do se então? Então, eu tenho P, implica aqui. Quero fazer a equivalência. Esses três tracinhos indicam a equivalência.
eu tenho duas formas de fazer equivalência. Primeira forma de fazer a equivalência no sim então é o que a gente chama de contrapositiva. Professor, preciso saber desse nome? Precisa, tá? A primeira forma de fazer a equivalência do sim então é usando a contrapositiva. E como é, professor? Inverte a ordem das proposições e nega tudo. Então, a primeira proposição aqui é P e a segunda é Q. Agora você faz o contrário, Q e P. Nega as duas, nega a primeira, nega a segunda e mantém o conectivo sim então. Então, a primeira forma de fazer a equivalência do sim então é você virar as proposições, ou seja, inverter, negando tudo e mantendo o conectivo sim então. A segunda forma de você fazer a equivalência do sim então é negar a primeira parte, que é o P, trocar o conectivo pelo OU e deixar a segunda parte intacta. Então, vamos para a questão. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Beatriz for promovida, esta é a primeira proposição, é o P, então Ana será demitida, isto é a segunda proposição, é o Q. Beleza? Então, vamos tentar fazer sempre na equivalência do sim, então, a contrapositiva primeiro. Eu preciso que você saiba o nome dela, porque a questão pode pedir, olha, dado a sentença, se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Qual é a contrapositiva dela? A contrapositiva é inverter a ordem das proposições, negando tudo e mantendo o conectivo sim então. Então vamos fazer primeiro isso. Primeira proposição ali é P, segunda proposição é Q. Então, se, vou colocar aqui a proposição, beleza? Então, vou colocar aqui a segunda proposição para que você fique bem craque. Bom, quem era a primeira proposição ali? Era P, professor. E a segunda era Q. Então, o Q agora vem para o começo. Só que Q é Ana será demitida. Então, Ana não, ó, tô negando, será demitida. Fechou? Ana não será demitida. Isso aqui é não Q. E aqui ficará não P. Beatriz foi promovida. Então, Beatriz não será promovida. Só isso, professor. Só isso. Inverte a ordem, nega tudo e mantém o conectivo sim, então. Isto é a contrapositiva. Será que tem gabarito? Vamos olhar as que tem sim, então, né? Que é a letra B. Se Ana for demitida, então Beatriz não será promovida. Olhe, ele inverteu a ordem das proposições, mas só negou Beatriz será promovida. Ele não negou Ana for demitida. Então, letra B não é. Letra C. Se Beatriz não for promovida, então Ana não será demitida. Ele negou as duas, mas não trocou a ordem. Falso. Letra D. Se Ana não for demitida, se Ana não será ou se Ana não for, aqui é uma adaptação do português. Se Ana não for, faz mais sentido de fato. Então, Beatriz não será promovida. Letra D é o gabarito, né? Ele usou a contrapositiva para fazer a equivalência do sim, então. Ele inverteu as proposições de posições, beleza? E negou tudo. Mas se fosse a outra forma, professor, de fazer, você nega a primeira, então a primeira é Beatriz foi promovida. Então, Beatriz não foi promovida ou não for promovida, beleza? Promovida. Ou, Beatriz não é promovida ou não foi promovida. Ou Ana, agora deixa do jeito que está, será demitida. Ou Ana foi demitida. Só que não tem isso no gabarito. Então, preciso que você entenda. Para que você negue, essas duas primeiras questões são cruciais, tá? Para que você negue o sim, então, você mantém a primeira e, conectivo vira I, nega a segunda. Para que você faça a equivalência, tem duas possibilidades. Ou você inverte negando tudo, chama de contrapositiva, e aí o conectivo ainda é o sim, então. Ou você nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda proposição. Beleza? Tá bom. Alguns decoram essa segunda parte aqui pela regra do Neymar. Tá bom? Neymar. Pode dizer Neymar também, mas bota Neymar. Quer nega e mantém. Tá bom? Mas se você quiser, você decora dessa forma, tá? Fica à vontade. Show de bola. Questão de número
3. Agora sobre quantificadores lógicos. Diz assim, ó. Considera a sentença. Todos os peritos da equipe do chefe Hugo tiveram êxitos nos exames de perícias, nos exames periciais na área criminalística. Então eu tenho dois conjuntos aqui. Eu tenho a galera do chefe Hugo e tenho a galera que teve êxito nos exames periciais. Dois conjuntos. Quem está dentro de quem? Ó, se eu digo todo aluno do EP será aprovado no concurso da PMPE. Quem está dentro de quem? É o conjunto dos alunos do EP que está dentro do conjunto dos aprovados da PMPE ou é o contrário? Professor, é o conjunto dos alunos do EP que estão dentro do conjunto maior de aprovados da PMPE. Beleza? Se eu digo, por exemplo, você estuda numa turma de uma escola, então considere sua sala como um conjunto e a escola como sendo outro conjunto. Quem está dentro de quem? A sua turma é um subconjunto da escola. Então aqui eu tenho equipe do Hugo, é um grupo. Agora, equipe da galera que teve êxito nos exames, é uma galera maior. Então eu faço dois conjuntos. Aqui vai colocar equipe do Hugo, tá bom? Peritos do Hugo. E aqui fora eu coloco o conjunto maior, galera que teve êxito, beleza? Nos exames. Porque não é todo mundo que teve êxito nos exames que é da equipe de Hugo. É a equipe do Hugo que teve êxito nos exames. Tá bom. Nessas condições, assinale a alternativa correta. O chefe Hugo teve êxito nos exames periciais na área criminalística? Falso, gente. É os peritos da equipe dele. Ninguém falou dele. B. O chefe Hugo não teve êxito nos exames periciais na área criminalística. Não dá para concluir isso. Não sei sobre ele, eu sei sobre a equipe dele. C. Se Ivo não teve êxito nos exames periciais na área criminalística, presta bem atenção aqui, então ele não é perito da equipe do Hugo. Olha, ele não teve êxito. Se ele não teve êxito, ele está fora do conjunto maior. O Ivo está por aqui, ó. Ah, professor. Então eu tenho certeza, é isso que a questão quer. Eu tenho certeza que o Ivo não está aqui na equipe do Hugo? Claro que tenho. Gabarito é a letra C. Se esse cara está fora do conjunto maior, que é a galera que teve êxito, tampouco ele estará no conjunto do Hugo, que é o menorzinho. Beleza? Se ele está, presta bem atenção, se ele está dentro desse conjunto maior, não garante que ele está dentro do conjunto do Hugo. Agora, se ele está fora do maior, absoluta certeza que ele não está dentro da equipe do Hugo. Então, gabarito é C. Mas olha a letra D. Se Bia não é perita da equipe do Hugo, ela não teve êxito nos exames. Gente, não ser perito na equipe do Hugo significa dizer que Bia está fora desse bloco aqui, ó. Mas nada impede, colocar aqui bem direitinho, nada impede que a Bia esteja por aqui, ó. Deixa só a canetinha voltar. Nada impede que Bia esteja aqui, ó. Bia pode ter êxito, mas não ser da equipe do Hugo. O que não pode é Bia não teve êxito, que no caso é o Ivo. Então ele não tem chance de estar na equipe do Hugo. Letra D é falso. Letra E. Se Dea teve êxito, então ela é da equipe do Hugo. Novamente, ó, Bia está aqui. Bia teve êxito e não é da equipe do Hugo. Então, de fato, gabarito, letra C. Se você fizer nesse tipo de problema um desenho, dificilmente você vai errar. Absoluta certeza. Próximo. Indique o valor lógico, ou seja, VOF, de cada proposição a seguir e assinale a alternativa correta. Como que você vai fazer um problema desse tipo? Primeira coisa, você vai identificar cada conectivo em cada item. Então, vamos identificar os conectivos. Primeiro é o I, segundo é o OU, depois é o se então, tá? Ele não está aqui, mas é ele, e depois é o se, somente se. Agora, lembra comigo. Aqui eu tenho a primeira proposição e aqui eu tenho a segunda proposição. Aqui eu tenho a primeira proposição, aqui eu tenho a segunda proposição. Eu sempre olho antes e depois do conectivo. Primeira, segunda proposição. Primeira, segunda proposição. É bom que essa questão tu revisa praticamente tudo. Ó, quando é que uma proposição composta do tipo disjunção, que é o I, será verdadeira? Quando as duas forem verdadeiras. Anota aí no teu caderno. O I, duas proposições conectadas pelo I, só será verdadeira quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Então vamos lá. 2 não é um número primo? Falso. Por quê? 2 é primo. O que é um número primo?
que tem dois divisores naturais distintos, um e ele mesmo. 2 divide por 1 e por ele mesmo apenas. Então, 2 é primo. 2 é o único número par que é primo. Eu nem preciso olhar para a segunda parte. Como eu estou diante do i e a primeira parte já é falsa, então certeza que tudo é falso. Mas olha a segunda. 4 é um quadrado perfeito. Verdadeiro. O que é um quadrado perfeito? Número que possui raiz quadrada exata. 4 tem. A raiz do 4 é o 2. Beleza? Então, a primeira parte é falsa e a segunda parte é verdadeira. Mas como é o i, se uma for falsa, já é falsa. Então, a primeira parte é falsa. Já elimino letra D e já elimino letra E. Fechou? Tranquilo, professor. 12 por 8. Beleza. Agora vamos para o OU. Quando é que o OU é falso? O OU só é falso quando as duas proposições forem falsas. Em qualquer outro caso, se tiver pelo menos uma verdade, o OU é verdadeiro. Então, 2 não é primo. Já sei que é falso. 4 é quadrado perfeito. É verdadeiro. Opa! Se tiver pelo menos uma verdade no OU, já é tudo verdade. Então, aqui, verdadeiro. Então, tá VF até agora, minha sequência. Perdão, FV, minha sequência. Já elimino letra C, porque tá FF. Opa! Tem 50% de chance de acertar agora. Agora vamos para o se então. O se então só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É o Vera Fish. O se então só é falso se a primeira proposição for V e a segunda proposição for F. 2 não é primo? É F. Opa, então já posso colocar aqui um V, com certeza, porque o se então, não estou preparado, já aprendi. O se então só assume valor lógico de falso quando a primeira parte for V e a segunda parte for F. Não é o caso. 4 é quadrado perfeito, verdadeiro, mas aqui eu já sei que é verdadeiro. Se somente se. O se somente se para ser verdade, as duas têm que ter o mesmo valor lógico. Ou é VV ou é FF. 2 não é primo, isso é falso. 4 é quadrado perfeito, isso é verdadeiro. Eu não posso, para ser verdade no se somente se, ter valores lógicos distintos. Para ser verdade no se somente se, ou a primeira é V e a segunda é V, ou as duas são F. Como aqui a primeira é F e a segunda é V, e o conectivo é sim, então, dá falso. Então, a sequência é F, V, V, F. Ficamos com gabarito letra A, questão de número 4. Beleza? Número 5. Diz assim para a gente agora. A pedido da direção do IFMA, um servidor foi incumbido de realizar um levantamento e atualizar os dados referentes ao número de irmãos que cada aluno possui. No levantamento apurou-se que nenhum aluno tinha um irmão estudando no IFMA, que o número máximo de irmãos que um aluno possui é 3 e que havia alunos sem irmãos. Além disso, sabe-se que a cada 25 alunos, 11 têm um irmão, a cada 10 alunos, 3 têm 2 irmãos, e a cada 50 alunos, 7 têm 3 irmãos. Dessa forma, escolhendo um aluno do IFMA, a probabilidade dele não ter irmãos é... Peraí. Então, eu tenho uma galera, vamos colocar aqui, número de irmãos. Então, eu tenho uma galera que tem nenhum irmão, ou seja, 0. Tem uma galera que tem um irmão. Tem uma galera que tem 2. Tem uma galera que tem 3. Não tem mais ninguém. Tá. Um irmão é 25. A cada 25, eu tenho 11. Beleza? A cada 25, vou grifar aqui para você, eu tenho 11 que tem um irmão. Então, qual a probabilidade do cara ter um irmão só? Probabilidade de modo simples é o que você quer sobre o que pode. Tá bom? Então, como eu tenho a cada 25 pessoas 11 com um irmão só, a probabilidade de uma pessoa só ter um irmão é 11 em 25. Fechou? Beleza, professor. Qual a probabilidade de ter 2 irmãos? Ó, a cada 10, 3 tem 2 irmãos. Então, a probabilidade é 3 em 10. Ou, a cada 50, 7 tem 3 irmãos. Então, é 7 em 50. Beleza? Vou somar tudo. Por quê? Porque é ou. Ou tem um irmão, ou tem 2, ou tem 3, ou não tem nenhum, que é o que eu estou buscando aqui ainda. Só que eu sei que quando juntar todas as probabilidades aqui, tem que dar o total. O total é 100%. Tá. Vamos se deter agora à soma dessa fração. Você pode simplesmente somar essa fração tirando a borboleta, tirando o MMC primeiramente, ou fazendo borboleta nas duas primeiras, tipo assim, lembra? E o resultado você simplesmente faz com a terceira. Mas eu vou te ensinar uma coisa bem facinho aqui. Se eu pedisse para tu somar 3 quintos com 2 quintos,
ninguém teria dificuldade aqui. Colocaria o 5 e somaria o 3 com 2, que vai dar 5 sobre 5. Ou seja, se as frações tiverem o mesmo denominador, simplesmente eu somo os caras de cima ou subtraio. Então a questão é deixar com o mesmo denominador. Tá, tem como essa galera daqui virar um número só? Ô, professor, se eu multiplicar o 25 por 2, ele vira o 50. Então eu vou multiplicar o 25 por 2, só que aí eu tenho que multiplicar em cima também para manter a igualdade. Ô, professor, se eu multiplicar o 10 por 5, também dá 50. Aí eu tenho que multiplicar em cima também. Então, essa primeira fração vai ficar 11 vezes 2, 22, embaixo 50. A segunda vai ficar 3 vezes 5, 15, embaixo 50. E aqui, 7 sobre 50. Opa, como tem o mesmo denominador, agora é só repetir e somar. Então, eu vou somar 22 com 15 com 7. 22 com 15 dá para a gente 37. É isso? 37. Isso mesmo. E 37 com 7, deixa eu colocar aqui só para a gente não se perder. 37 com 7 vai dar 14, vai 1, 44. Então, a probabilidade de ter um irmão, ou 2, ou 3, é 44 sobre 50. Deixa eu só ajeitar aquele 50 ali. 44 sobre 50. Só que você pode ser mais esperto ainda. Qual é o melhor denominador para que você trabalhe com porcentagem? Ah, professor, é o 100. Então, é só dobrar o 50, vai dar 100, e dobrar o 44, vai dar 88. Ou seja, 88% das pessoas, porque é 88 sobre 100, ou tem um irmão, ou tem 2, ou tem 3. Mas eu quero que tenha nenhum. Se o todo tem que dar 100% e 88% está nesse primeiro bloco aqui, para 100 falta 12%. Gabarito, letra A. Questão difícil, tá? Mas dá para fazer. Lembrando, você não precisava ter feito essa parte de porcentagem da forma que eu fiz e nem da soma das frações. Só é uma nova ideia que pode agilizar a tua vida aí, tá? Questão de número 6. Em uma certa enfermidade muito comum, aliás, uma certa enfermidade muito comum em pessoas do sexo masculino é detectada através de um exame simples. Sabe-se que a cada 3 em cada 5 homens possui essa enfermidade. Ou seja, a probabilidade, colocar assim, a probabilidade dele ter a doença é 3 em 5. Então, a probabilidade dele não ter, pensa, 3 em 5 quer dizer que tu fez uma barra, quebrou em 5 partes e pintou 3. Sobraram quantas? 2 em 5. Então, a probabilidade de não ter é 2 em 5. Fechou? Tá bom. Show de bola, professor. Continuando. Aí ele fala, em uma sala de espera, há 3 homens que farão o exame para saber se tem ou não a enfermidade. Qual a probabilidade de exatamente 2 possuir essa enfermidade? Bom, então eu faço 3 barrinhas e vamos pensar que esse primeiro cara aqui tem, que esse segundo tem e, portanto, o terceiro não tem. Tá bom, professor. Qual a probabilidade desse primeiro ter? A probabilidade de ter é 3 em 5. E o I multiplica. A probabilidade do segundo ter é 3 em 5. E a probabilidade do terceiro não ter é 2 em 5. Só que precisa estar nessa ordem? Tem, não tem? Não precisa, professor. Então, percebe que aqui você tem 2 letras repetidas, seria tipo homem A, vamos colocar assim. Supõe que tem, eu chame de A. Então, aqui seria A e B. Então, eu tenho 3 letrinhas, das quais 2 se repetem. Percebe que podia ser, só para ficar mais fácil ainda para você. Percebe que podia ser tem, não tem. Podia ser tem, não tem, tem. Podia ser não tem, tem. Tem 3 formas de arrumar esses homens aí. Ou você pensa que é uma palavra A, B, e você vai mexer as ordens das letras. E, portanto, é uma permutação. A ordem seria uma permutação de 3, portanto, 3 fatorial, sobre 12 fatorial, que é o A. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 12 fatorial é 2, que dá 3 também, como eu tinha te mostrado aqui. O fato é que isso que está na tua tela, tem, não tem, é uma chance. Só que há 3 delas. Então, ainda vou multiplicar isso por 3. Por baixo sobrou, e aqui tem 1, tá? Quando não aparece ninguém.
5 vezes 5 vezes 5, 125. Por cima sobrou 3 vezes 3, dá 9. Vezes 2, 18. Vezes 3, 54. Ficamos com o gabarito letra E. Beleza? Show de bola? Tranquilo, professor. Por que está multiplicando por 3? Porque não precisa ser na ordem. Tem, tem, não tem. Pode ser tem, não tem, tem. Pode ser não tem, tem, tem. Beleza? Questão de número 7. Ao jogar 3 dados, então lembre, quando você joga um dado, em geral as faces são numeradas de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fazer o produto é o resultado da multiplicação. Dos números das faces voltadas para cima, qual a probabilidade de se ter um produto ímpar? Gente, se eu quero que a multiplicação de uma quantidade qualquer de número seja ímpar, todos precisam ser ímpares. Se pelo menos um for par, o resultado é par. Por exemplo, 5 vezes 2 vezes 7 vezes 9. Percebe que o 5, o 7 e o 9 são ímpares, mas o 2 é par. Ao multiplicar, vai dar par. Se tiver um par na multiplicação, já dá par. Então, quando é que a multiplicação de uma quantidade qualquer de números dará um resultado ímpar? Quando todos eles forem ímpares. Beleza, professor? Então fica fácil. Vou jogar o primeiro dado, o segundo e o terceiro. Como é aí, eu irei multiplicar as possibilidades. Fechou? Tá. Tem que sair ímpar no primeiro caso, tem que sair ímpar no segundo caso e tem que sair ímpar no terceiro caso. Qual a probabilidade de o primeiro lançamento ser ímpar? Ou é 1, ou é 3, ou é 5. Então, é 3 em um total de 6. Tem 3 que são ímpares em um total de 6. O segundo, a mesma coisa, e o terceiro, a mesma coisa. Que você pode ainda simplificar aqui por 3, ó. Fica 1 sobre 2, aqui fica 1 sobre 2, aqui fica 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 1 sobre 8, ficamos com a alternativa letra E, questão de número 7. Número 8. Todos os anagramas da palavra agente, colocar assim, agente, e todos os anagramas da palavra polícia, sem acento, polícia, deixa eu ajeitar ali, polícia, foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Ao escolhermos um anagrama, a probabilidade dele ser o anagrama da palavra agente é, bom, probabilidade, de modo simples, é o que eu quero, sobre o que pode. O que eu quero, esse pode é o total, tá, gente? O que eu quero é que o anagrama seja da palavra agente. Quantos anagramas tem a palavra agente? Para calcular o total de anagramas, é só você contar quantas letras tem a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 fatorial. Porém, tem que se tocar nisso aqui. O E está duplo. Então, eu divido por 2 fatorial. Isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Se você quiser cortar, você corta. Se não, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 720 sobre 2, dá 360. Então, o que eu quero tem 360 possibilidades, que é ser um anagrama da palavra agente. Agora, e da polícia? Polícia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloco aqui 7 fatorial dividido por o I está duplo, então 2 fatorial. Novamente, agora eu vou calcular o 7 fatorial. Como eu já sei o 6 fatorial, é só pegar este cara daqui, que é 720, e multiplicar por 7. Não vou fazer isso, tá? Você faz 7 vezes 6 vezes 5, até 1. Então, isso dá 5.040. Dividido por 2, que é o 2 vezes 1 lá embaixo, dá 2.520. Qual o total de anagramas, então? É pegar 360 e somar com 2.520, tá? 2.880. Então, dentro de um total de 2.880 anagramas, você tem 360 que são da palavra agente. Então, é 2.880 embaixo, que é o total, 200 e 360 em cima. Posso cancelar aqui? Sobrou 36 sobre 288. Primeira coisa que tu vai fazer na prova é verificar se o 36 divide o 288. E divide, ó. 36 vezes 8, ó, dá 48, sobe 4, dá 24, 28. Então, eu posso dividir aqui por 36 e aqui também. 36 por 36 dá 1.
288 por 36 dá 8. Então, é 1 sobre 8. 1 sobre 8, com certeza, é um pouquinho a mais só que 10%. Porque 10% é 1 sobre 10. Então, isso é um pouco mais que 10. Resposta, portanto, letra A. Caso você queira, você pega o 1 e divide pelo 8. Não dá, coloca 0. 10 aqui, fica 1. 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. Baixa 0, dá 2, sobra 4. Baixa 0, dá 5. Dá 0,125. Como não tem gabarito e você está em decimal, para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100, ou seja, andar duas casas, 12,5%, e aí, de fato, gabarito, letra A. Beleza? Mas já dava para anotar. 1 sobre 8 é pouquinho menos que 1 sobre 10, que é 10%. Questão de número 9. Uma reunião será feita com o prefeito e o vice, e o chefe de Câmara de Vereadores e 5 chefes de secretaria. De quantas maneiras é possível alocar essas 8 pessoas em uma mesa circular, de modo que o prefeito e o vice ficam sempre lado a lado? Gente, permutação circular de n objetos é dado por n menos 1 fatorial. Anota aí para mim, tá? Então, se você tem 10 crianças e você quer colocar elas em torno de uma mesa circular, de quantas formas isso pode ser feito? 10 crianças, permutação circular, porque eu só vou trocar a posição. Então, é 9 fatorial. É só subtrair 1. Tá. Então, aqui eu tenho uma mesa circular e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Se não dissesse nada, o total seria 7 fatorial. É sempre 1 a menos do que o total de termos calculado fatorial. Só que eu quero que o prefeito e o vice-prefeito fiquem juntos. Então, isso aqui é como se fosse uma pessoa só. Ah, professor, saquei. Isso aqui é uma pessoa só. Aqui é mais outra, então 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 pessoas para calcular as permutações circulares dela. Bom, como é 7 pessoas, seria permutação circular de 7. É só baixar 1, então 6 fatorial. 6 fatorial a gente já fez, ó. Tá aqui, deu 720, né? Que é a multiplicação do 6 até o 1. 720. Professor, letra C? Não. Por quê? 6 fatorial é o total de formas dessas pessoas sentar, considerando prefeito e vice-prefeito nessa ordem. Mas nada impede que o vice-prefeito venha primeiro e o prefeito depois. Então, ainda há 2 possibilidades para que eu possa, então, multiplicar. 720 chances quando tiver prefeito e vice, 720 chances quando tiver vice e o prefeito. Então, aqui dá 0, ali dá 4, sobe 1, não sobe nada, perdão. Dá 1.440 formas, se eu consertar ali. Ficamos com gabarito, portanto, letra D. Beleza? E para fechar a correção, considere x, y, z, 3 números inteiros. X é o total de anagramas da palavra ramo, y da palavra mar e z da palavra osso. Então, z, colocar na ordem, né? X, revelei o segredo aí, ó. Y e z. Ó, x é a quantidade de anagramas da palavra ramo. Ramo tem 4 letras e não tem repetição. Então, é 4 fatorial, que é 4 vezes 1 vezes 2, perdão, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Já o y é 4 fatorial, porque a palavra tem 4 letras, mas o a é duplo, tem que dividir por 2. Isso dá 24 sobre 2, 12. Então, x é 24 e o y é 12. Será que já dá para responder? X maior que o y. X maior que o y na A e na B, né? Então, ainda não. E na D também. Já dá para descartar a E, que está dizendo que é igual. E já dá para descartar a C, porque X é menor que Y, tá? Mas vamos achar o Z. O Z também é uma palavra de 4 letras, então 4 fatorial. Só que o S se repete 2 vezes o O se repete 2. 4 fatorial a gente já sabe que dá 24. Aqui é 2. E aqui é 2, só que é multiplicando, vai dar 4, resposta 6. Então, x é o maior, seguido do y, seguido do z. Gabarito, portanto, letra A. X é maior do que o y, que é maior do que o z. Show de bola, gente? Então, chegamos ao final da correção do nosso primeiro simuladão, aqui na plataforma do Estou Preparado com o professor Douglas de Souza. O gabarito está aí na tua tela. Espero que você tenha compreendido, gostado e que Deus abençoe você cada vez mais nessa caminhada. Tamo junto, só solta sua mão na aprovação. Até a próxima. Tô indo embora. Tchau, tchau.